Vamos lá, oitavo ano, resolução de atividade, página 17. Coleção, realidade e tecnologia. É isso mesmo. Primeira questão. Escreva os produtos de fatores iguais em forma de potência. Pessoal, a primeira questão é simples. Vocês só vão escrever essas multiplicações em forma de potência. Simples, é só você contar quantas vezes o produto o número se multiplica e você colocar em forma de potência. Um exemplo, aqui 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é 6 elevado à sétima potência. Vamos fazer do mesmo jeito para os outros, tá bom? Segunda, você se lembra de que para calcular a área de um quadrado, podemos elevar o quadrado ao quadrado à medida do seu lado. Lembra? Observe, por exemplo, como calcular a área de um quadrado de 14 centímetros de lado. Está aqui a área, 14 centímetros é 14 ao quadrado, que é igual a 196, ou seja, 196 centímetros quadrados. Agora, escreva para cada quadrado representado a seguir uma potência que explique. Então, pessoal, vamos lá. Para representar a área desses dois quadrados, ó, esse aqui mede 16 centímetros e esse outro 25. Então, vou resolver desse e vocês façam como exemplo já citado aqui e esse outro aqui, tá bom? Então, no exemplo, ele disse que para achar a área é fazer um lado ao quadrado. Então, aqui foi feito 14 ao quadrado, que deu 196. Então, aqui, nesse quadrado da letra A, então, o que diz? A área do quadrado é igual lado ao quadrado. E qual é a medida do lado? É 16. Então, a área é 16 ao quadrado, que 16 ao quadrado é 256 centímetros quadrados. Resposta da letra A. Então, vocês vão fazer da letra B igualmente. 25 ao quadrado, certo? Na terceira, ele quer, escreva por extenso as potências indicadas a seguir. Você só vai escrever por extenso. Tudo que é só do jeito que você lê. Como é que está aqui, ó? Letra A, 7 elevado ao cubo. Ou 7 elevado à terceira potência, você vai escrever. 2 elevado à sexta potência, você vai escrever. Então, eu fiz aqui a terceira da letra A, terceira letra A. Então, vamos lá. 7 elevado ao cubo, é o que está escrito aqui, ó. 7 elevado ao cubo, você vai fazer com todas, tá bom? 10 elevado à quarta potência, 3 elevado a menos 5 e por aí vai. A quarta questão pede, você se lembra de que para calcular o volume de um cubo, podemos elevar ao cubo a medida de sua aresta? Observe, por exemplo, como calcular o volume de um cubo de 8 centímetros de aresta. Exemplo bem semelhante ao de calcular o quadrado, né? Então, o volume do cubo eleva a aresta ao cubo. Então, vamos lá. Ele tinha aresta 8, então vai ser 8 elevado ao cubo, que é 8 vezes 8 vezes 8, beleza? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 é 512. Então, esse cubo que tem aresta 8 centímetros é 512 centímetros cúbicos. Beleza? Agora, escreva para cada cubo apresentado a seguir uma potência que indique o volume em centímetros cúbicos. Depois, resolva a potência que obtém esse volume. Então, vamos lá. Fazer o exemplo aqui da quarta questão da letra A, que a aresta mede 10. Lembrando que, no exemplo anterior, deve ser elevado ao cubo. Então, vamos lá. Resolução da quarta questão da letra A. Primeiro cubo. Então, o volume do cubo é a aresta elevada ao cubo. Então, o nosso volume, a aresta é 10. Então, é 10 elevado ao cubo. Então, volume da aresta ao cubo. Olha, eu quero R$2 desse. Então, vamos lá. Volume da aresta ao cubo. A aresta é 10, né? 10 centímetros. Então, volume é 10 elevado ao cubo. Volume é igual a 10 elevado ao cubo. Já vimos em potências de base 10, que toda vez o expoente determina a quantidade de zeros. Se o expoente é 3, então é 3 zeros. Então, o volume desse cubo, da letra A, de 10 centímetros, aresta, é 1000 centímetros cúbicos. E você faça do outro de 12, tá bom? Seguindo o exemplo. Quinta questão, vamos lá. Os fractais do latim fractus, que significa quebrar ou fragmentar, são formas geométricas que têm como uma de suas características o fato de poder ser decompostas em partes representativas do todo. Um exemplo do fractal é o triângulo de
Pinks, que foi descrito pelo matemático polonês Wacław Siapinks, 1882 e 1969. Observe as primeiras etapas para a construção deste fractal. Primeira etapa, representamos um triângulo equilátero. Tá aqui. Segunda etapa, decompomos o triângulo em 4 triângulos equiláteros congruentes. Congruente significa do mesmo tamanho, tá? Congruentes, retiramos o triângulo central. Terceira etapa, para cada triângulo obtido, repetimos a segunda etapa. Quarta etapa, para cada triângulo obtido na etapa anterior, repetimos a segunda etapa e esse processo continua indefinidamente. Pergunta: qual a quantidade de triângulos pretos em cada uma das etapas apresentadas? Letra A. Ô, pessoal, simples demais, né? Na primeira etapa, aí você vai responder. Letra A. Primeira etapa. Quanto foi? Um triângulo preto. É isso que ele está perguntando? Primeira etapa, um triângulo preto. Segunda etapa, aí você vai perguntando todas as etapas, né? Na letra A. Você vai escrever ainda na letra A. Segunda etapa. Segunda etapa foram quantos triângulos pretos? 1, 2, 3. Você vai botar. Segunda etapa, 3 triângulos pretos. Terceira etapa, vai contar quantos triângulos tem, ó. Aqui na terceira etapa, né? Triângulos pretos, só que ele quer saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 triângulos, bota lá. Na letra A, que ele quer saber de todas as etapas. E na quarta etapa, quantos triângulos pretos? Conta também, beleza? Na letra B, escreva uma sequência de potências de mesma base para representar a quantidade de triângulos pretos obtidos em cada etapa apresentada. Olha, é simples. Na primeira etapa não é 1? Então vamos lá. 3 elevado a 0 não é 1? Toda a potência com expoente 0 não é 1? Beleza. Por que tem que ser assim? Porque uma sequência tem que ser uma sequência, né? Se eu botar o número 1 elevado a 0, também vai dar 1. Mas na próxima sequência não vai dar. Né? Que nele aqui, ó. Escreva uma sequência de potência de mesma base. Se eu for botar... Como é que eu vou determinar o 3? Porque na segunda etapa é 3 triângulos, né? Como é que eu vou representar o 3? Se eu botar... Vai ter que ser 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é igual a 3. Na terceira etapa são 6 triângulos. Né? São 6 triângulos, ou 9 triângulos. Então é 3 elevado a 4. Repara que a base continua a mesma. Ó. A base tem que continuar a mesma. Ó. 3 elevado a 0 é igual a 3, é igual a 1. 3 elevado a 1, que é igual a 3, que dá 3 triângulos, né? 3 ao quadrado, que dá 9 triângulos. E o próximo? Aí você vai ver, na quarta etapa, qual é 3 elevado a quanto, que vai representar a quantidade de triângulos pretos, tá bom? Letra C. Sem desenhar a figura, não precisa se desenhar, da quinta etapa, não precisa, da construção do triângulo de Sierpinks, escreva uma potência que representa a quantidade de triângulos pretos que terá essa figura. Depois resolva a potência e indique essa quantidade. Pessoal, se vocês for contar os triângulos aqui da quarta questão, vocês vão achar um número. Então vocês vão encontrar um número aqui que vai ser a sequência dali. A base vai ser 3. Qual é o número que vai representar a próxima quantidade? Vê aí, se vocês não entenderem, que me pergunte.